Vamos falar então da Rússia, porque a Rússia, como essa potência apontada pelo Celso Amorim, ontem comemorou os 75 anos da vitória sobre na Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Você viu a parada? Eu vi a parada, vi show aéreo. Nossa, mas é extraordinário. Uma exibição de musculatura militar. Uau! Não, e tudo state of the art, tudo novo. Os caças novos, os mísseis novos. Nossa! Bom, eu gostei muito das delegações convidadas. Você viu que tinha os sérvios, os indianos e, claro, uma delegação especial do PLA, do Exército de Liberação Popular. Absolutamente extraordinário. Isso foi digamos, o clímax de uma semana que começou muito forte com aquele ensaio extraordinário do Putin, publicado em toda a imprensa russa, e acho que alguns órgãos americanos reproduziram pelo menos uma parte, o ensaio dele sobre os 75 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial e colocando os pontos nos is. Basicamente dizendo em detalhes, se não fosse a União Soviética, essa história não teria acabado como acabou. E isso é fundamental. Claro, essa mensagem ninguém nos Estados Unidos aceita. Seja o Deep State, seja a opinião pública. Primeiro porque eles não têm informação suficiente. E na Europa, claro, por causa da influência americana, também isso é propaganda russa. Ou propaganda da KGB, né? Eles ainda têm a mentalidade de Guerra Fria. Mas foi fundamental você ter um chefe de Estado fazendo um ensaio acadêmico, praticamente, caudaloso, com exemplos históricos, detalhado, impecável, colocando os pontos nos is. Isso foi super importante, porque aí fechou esse ciclo. Vamos colocar os pontos nos is, vamos fazer a parada e vamos deixar a história da Segunda Guerra Mundial impressa no mundo inteiro do que realmente aconteceu. Isso foi muito legal. Simultâneo a tudo isso, veio a diplomacia russa interferindo discretamente, com muita elegância, para resolver essa história absolutamente demente da quase guerra de fronteiras entre a Índia e a China, que é um dos nossos assuntos principais hoje. E a gente vai falar depois em detalhes. O que aconteceu no fim de semana? No fim de semana teve uma reunião dos comandantes militares chineses e indianos. Pela primeira vez eles se encontraram face a face. E aí eles resolveram deescalar. Na terça-feira, teve uma cúpula super importante com os 3 ministros de Relações Exteriores. Foi virtual, por causa de Covid-19, foi uma videoconferência. Os 3 ministros das Relações Exteriores de Rússia, China e Índia, que são partners nos BRICS, são partners na Organização de Cooperação de Xangai e são partners. Eles discutem políticas juntas no G20. Super importante. E isso foi ainda mais importante porque quando estava rolando ainda as escaramuças no Ladakh, mais de uma semana atrás, entre uma semana, 10 dias atrás, tinha havido um telefonema entre o Wang Yi, chinês, e o ministro das Relações Exteriores indiano, e parece que foi muito barra pesada no telefone, o que eles discutiram. Ou seja, não tinha nenhum tipo de ponto de acordo. Os russos, como a gente sabe, têm uma diplomacia mundialmente famosa pela sutileza e pela absolutamente qualidade dos seus melhores diplomatas. Por baixo do pano, eles conversaram com os indianos, que são grandes aliados dos russos, inclusive de compra de material militar, e os chineses, por causa da parceria estratégica, e isso preparou o terreno para o que aconteceu na terça-feira, essa videoconferência dos 3. E aí foi muito legal. Por quê? Porque os 3
finalmente conversando, o Lavrov, especialmente como digamos, o mediador de luxo, eles marcaram que no final do ano, quando tiver o G20 na Arábia Saudita, em novembro, o Putin, o Xi e o Modi vão se encontrar, os três, num summit paralelo e vão discutir o quê? Principalmente esse problema de fronteira, que é uma história recorrente e que vai e volta desde 62.